Que delícia começar a semana perto de você, falando de um assunto que muita gente tem vergonha, mas não tem porquê, gente. Não. Diarreia, dor de barriga, intestino preso. A gente recebe aqui o gastroenterologista da Santa Casa de São José dos Campos, o Dr. Vital Passos Júnior, ajudando você de casa a tirar suas dúvidas. Então você pode participar ao vivo aqui com a gente, mas também eu quero lembrar para vocês que tem aqui o nosso WhatsApp, o nosso Face. Tem pergunta no Face, aliás? Tem né? pergunta aqui no Face da Francine. A Francine está aqui. Antes de mostrar a pergunta da Francine, só vou mostrar, estão perguntando da cesta da Santa Casa. É um kit da Santa Casa de São José dos Campos de presente para você. Para o seu bebê, tem touquinha, tem lencinho umedecido, tem talquinho, tem uma porção de coisa. Vai ser a semana inteira esse sorteio, tá? Mas para quem participar ao vivo e na sexta-feira a gente vai divulgar o nome do ganhador ou da ganhadora. Como você bem disse, Luquinha, a Francinete, ela está aqui no live, a pergunta está aí, Gabi. Isso. Ela diz o seguinte, a Francinete Viana Romão. Minha filha tem 10 anos e não faz cocô direito, passa muitos dias. E quando ela vai fazer cocô, dói muito e chega a sangrar. 10 anos de idade, a gente sabe que a criançada também gosta de comer uma comidinha que não é muito boa, né? É difícil. Aqueles sanduichinhos. E aí, doutor? Normalmente a criança, né, tem o hábito de fazer uma alimentação pobre em fibras, né? Isso é uma coisa bastante característica, o paladar da criança é um pouco diferente. Mas esse intervalo entre as evacuações de 10 dias é um período muito grande, conforme eu disse no primeiro bloco, que o intervalo deve ser menor. Então, há sim a necessidade de passar por uma orientação dietética para que você possa adequar o cardápio dessa criança, mas também é importante que o pediatra que acompanha essa criança faça testes de algumas doenças, algumas eventualidades que podem estar ligadas a um ritmo tão lento do intestino. O trauma, né, porque as fezes passam muito tempo lá dentro, a água é absorvida, isso endurece demais as fezes, na hora que ela vai passar pelo canal, isso acaba machucando e é daí que vem o sangramento normalmente. Que pode dar um probleminha mais sério. Hemorroidas, principalmente, um trauma maior para a criança que vai segurar mais a evacuação por conta da... Né, toda vez que ela vai ao banheiro, ela tem uma sensação ruim, então esse estímulo para ela vai ser sempre de inibição, não vontade de ir no banheiro. Então, quanto antes isso for combatido, melhor para que ela não vire um adulto constipado de fato, simplesmente por uma mudança de hábito. Ok. Bom, Luquinha, estão falando aqui da água, né, que todos os médicos indicam tomar bastante água, mas estão falando também da hiperidratação. Quando a pessoa toma água demais, se também pode prejudicar o intestino. Quer dizer, a pessoa vai lá, toma água porque o médico mandou, só que aí ela abusa da água. Pode ser prejudicial? Já a gente responde para você de casa, mas a gente vai até o Paraná conversar com a Helenice Montanha, isso mesmo, no Paraná. E ela estava contando pra gente, né, Helenice, uma simpatia de pessoa, que há 3 anos ela fez a cirurgia bariátrica e depois dessa cirurgia, ela realmente começou a ter problemas no intestino. Boa tarde, Helenice, conta um pouquinho pra gente. Boa tarde, queridos. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui juntos com vocês para esclarecer minhas dúvidas. Fique à vontade. A minha situação é a seguinte, depois dessa cirurgia, aí eu fiquei com muitos gases, mas muito mal cheiroso também, está assim me prejudicando. Eu tenho me afastado até do convívio social, até mesmo com as famílias, sabe? Com meus familiares, porque é muito terrível suportar o cheiro, assim, principalmente à noite, entendeu? Se tem alguma solução para mim, se for caso de uma cirurgia, como eu faria? E aí, doutor? Bom, a cirurgia bariátrica, existem alguns tipos, mas basicamente ela diminui o tamanho do nosso estômago para que a gente coma uma quantidade menor de comida. Portanto, se a gente tem um espaço menor, passa menos tempo ali e o estômago é uma parte importante do processo da digestão. Então, muitas vezes, alguns alimentos, dependendo até da quantidade que a gente acaba usando, abusando um pouquinho da quantidade, uma quantidade maior de comida chega no intestino no estado que não deveria, porque não passou tanto tempo no estômago sofrendo aquele processo inicial da digestão. Então, isso faz com que alguns alimentos que cheguem no intestino passem mais tempo ali numa forma não adequada, de novo produzindo uma quantidade maior de gás. Em relação ao odor, como ela está falando, isso é uma característica pessoal, depende da composição das bactérias que normalmente estão no nosso intestino, isso não tem necessariamente a ver com o tipo de alimentação, é uma característica mais pessoal. O importante é, de novo, passar por uma orientação nutricional para que você possa adequar a sua dieta, seja no tipo, mas principalmente na quantidade, que
com o passar do tempo na cirurgia bariátrica, a gente acaba abusando um pouquinho da quantidade. A gente vai se acostumando, o estômago tende a distender um pouquinho mesmo, a capacidade de comer aumenta e você acaba usando um pouquinho a mais do que deveria. O segredo talvez esteja ligado a diminuir a quantidade para que você possa ter um conforto maior por conta dos gases. A Renata, só aproveitando, viu, Helenice, que você está aí com a gente, aí do Paraná, depois conta como é que está o tempo aí pra gente. A Renata, ela também tem o mesmo problema e ela disse que ela começou a tomar limão todos os dias para alcalinizar o sangue. Eu faço isso todo dia também, diz que melhorou. Isso é verdade ou é mito, doutor? Não tenho como provar isso cientificamente. O pH do limão é ácido, ele acaba mexendo com o pH do estômago, isso reduz o pH dentro do estômago, vamos dizer assim, mas não na alcalinização do sangue, e isso não tem uma comprovação, né? Está muito distante da absorção. De qualquer maneira, ela se sentindo bem, até eu não gosto, não existem mitos, né? Comidas que curem ou que deem doenças, isso é muito individual, eu trato dessa maneira normalmente no consultório, de uma maneira muito individualizada. Pessoas com a mesma doença às vezes têm intolerância a alimentos diferentes, então eu procuro trazer isso para o cotidiano daquele paciente e tentar, vamos dizer assim, particularizar a situação dela para que você possa orientar. Então, é bastante diferente. Se ela se adaptou a isso, não há problema. A princípio, não faz mal à saúde, pelo menos. Então, é possível que ela continue com essa prática sem nenhum prejuízo. Então, na verdade, doutor, no caso da Helenice, não adianta ela escolher alguns alimentos. Ela teria que diminuir a quantidade? Então, são as duas possibilidades. É porque, no caso dela, ela já teve que comer bem pouco, né, Helenice? Porque ela fez a bariátrica, deve ter diminuído bastante. Se ela diminuiu mais, coitada, gente, essa quase não para em pé. Ou diminuir por refeição, mas você aumenta as vezes que você come. Normalmente, isso é um dos instrumentos que a gente usa para quem faz a bariátrica. Você vai fazer refeições menores num número maior de vezes. Entendi. Né? Então, precisa checar se a quantidade do que ela está comendo por refeição está sendo a mais do que poderia ser, ou efetivamente se tem algum problema. Existem alguns testes que a gente pode fazer que podem mostrar que há uma alteração na absorção dos alimentos. Perfeito. Né? A cirurgia bariátrica, primariamente, não vai mexer com isso, com esse mecanismo. É possível. Existem testes a serem feitos. A minha sugestão é que você, que a senhora converse com o seu médico para que ele possa orientá-la e ver se efetivamente há necessidade de uma investigação através de alguns exames laboratoriais simples, tranquilos de serem feitos, são de fácil acesso, que podem responder essa pergunta. É uma alteração de absorção ou é simplesmente a quantidade ou o tipo de dieta? Perfeito. Obrigado, Helenice, de Paraná, aí conversar com a gente. Muito gostoso ter sua presença, né, Solange? Fica sempre com a gente. Vem aqui visitar a gente aí. Saia um pouquinho do Paraná e vem aqui. Bom, como a gente está falando de saúde, todos os dias a gente tem que cuidar também da nossa alimentação, que tem a ver com a saúde, né? E você não pode deixar faltar no seu dia a dia leite e derivados. A gente sempre fala da Cooper, que tem os melhores produtos para você, para sua família. Tem leite pasteurizado, iogurte, requeijão, manteiga, tanta coisa gostosa. E a gente fala para você sempre que a Cooper facilita a sua vida. Você pode receber tudo na porta da sua casa. É o serviço domiciliar Cooper. Facinho fazer seu pedido. Você liga 2139-2230. O telefone está aí na sua tela. Você faz seu cadastro. Não tem dinheiro agora, Sol? Não tem problema. Paga a sua conta no 5º dia útil do mês seguinte. Não precisa nem sair de casa. Produtos frescos na porta da sua casa. Serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Tudo de bom para você, Luquinha. Pois é, Solange. Agora a gente vai receber essa pergunta. A gente recebeu essa pergunta no WhatsApp. Quem manda pra gente foi a Thaís Monteiro, de Caçapava. E pelo que eu entendi, ela sofre com o intestino preso. Vamos conferir. Meu nome é Thaís. Tenho o intestino muito preso. Por 2 vezes já fiz colonoscopia e não deu nada. Controlo a alimentação, como tudo que as pessoas me falam. E mesmo assim, o intestino só funciona à base de laxante. Gostaria de saber se tem algum tratamento. Bom, várias pessoas estão relatando aqui pra gente, inclusive essa querida que tá com a pergunta aqui, que vocês vão ver, que o filho dela tem intestino preso há 10 anos. 10 anos? Imagina, Solange, há 10 anos passando com... Doutor, existe um tempo normal, tem como a gente aceitar, o meu intestino é preso e é da minha fisiologia, esse pronto ou não? E você viu o que ela falou? Ela só vive à base de laxante. Meu Deus, que perigo, é perigoso isso. Então, a constipação é uma das queixas mais comuns para levar uma pessoa ao gastroenterologista, principalmente as mulheres, né? Se ela sofre até por questões sociais, tem uma dificuldade maior para poder ir ao banheiro fora de casa, em viagens. Então, é muito comum que a gente
pegue pessoas do sexo feminino que sofram desse problema. A gente tem que lembrar que o intestino, ele é quase como uma criança mimada. Ele pode aprender e desaprender, é verdade. Então, muitas vezes a inibição crônica, né? Você tem uma vontade de ir ao banheiro e você está no evento social, você está fora da sua casa, você está viajando, você acaba inibindo o intestino. Ele acaba aprendendo que aquela quantidade de fezes que se alocou ali no intestino e gerou o estímulo da evacuação passa a não ser o suficiente para evacuar. Então, o intestino aprende, então tá bom, se você, cérebro, não quer que eu vá ao banheiro agora, então eu também não vou mais mandar a resposta quando eu estiver nessa situação. Aí chegam mais fezes ao intestino, novamente chega aquele estímulo para o cérebro de novo inibe. Ele de novo vai aprendendo que ele deve ficar cada vez mais preso. Isso é uma coisa extremamente comum. Existem algumas doenças que não propriamente do intestino, que podem causar constipação. Em mulheres é muito comum, por exemplo, problemas da tireoide. O hipotireoidismo é uma associação muito importante. Em crianças, a mesma coisa. A gente deve sempre se preocupar com a possibilidade de doença tireoidiana, né? Doenças da glândula tireoide, a alimentação de novo e aí sim doenças próprias do intestino. Obviamente que isso faz muita diferença e o pediatra deve estar alerta para investigar. O laxativo é um problema, porque é a automedicação. E a maioria dos laxativos que as pessoas usam, que elas querem tomar um comprimido agora e que ele rapidamente faça o efeito, eles acabam usando medicações que são alérgicas, que causam uma inflamação dentro do intestino, fazendo com que a evacuação seja mais rápida. Quanto mais a gente usa essa medicação, mais a gente fica dependente dela, mais o organismo se acostuma com isso e isso também tende a prejudicar muito a resposta a um tratamento adequado lá na frente. Então, a minha dica é que, a partir do momento que você apresentou uma alteração no seu hábito intestinal, para mais ou para menos, o surgimento de sangramento nas fezes, um emagrecimento não explicado por uma mudança de dieta, procure o seu médico rapidamente para que ele resolva, ele faça a investigação pertinente conforme a sua história clínica e possa combater antes que você já chegue muito manipulada, seja do ponto de vista de dieta, dietas alternativas, ou mesmo o uso de medicações que podem, no fim, prejudicar a sua saúde. Nós tivemos a mãe de um colega, eu sempre falo isso, né, Luquinha, que ela faleceu por uso de laxante. Ela teve obstrução intestinal, Luquinha. Bom, continuar cuidando da saúde agora da nossa boca. Às vezes você tem um dente torto, manchado mesmo, te incomoda tanto. Será que as facetas laminadas podem ajudar você a resolver esses probleminhas? Quem explica pra gente é o querido Dr. Sorriso. Doutora Silmara, a paciente tem uma dúvida relacionada à estética dentária. As facetas, na situação de dentes que têm problemas relacionados à cor, a tamanho, ela pode ser utilizada na odontologia? A faceta ela é uma prótese que vem sendo realizada para restabelecer a função e a estética do sorriso. Observa nessa imagem, é uma lâmina bem fininha, feita de cerâmica, um material com características muito parecidas com o dente natural. A faceta ela é cimentada sobre o dente, podendo corrigir forma, tamanho e cor dos dentes, devolvendo uma harmonia para o sorriso de uma forma bem natural. Vamos observar esse caso clínico. A paciente chegou no consultório insatisfeita com o sorriso. Ela se queixava em relação à forma, tamanho e cor dos seus dentes e o espaço entre os dentes também. Foi realizado um estudo estético para essa paciente. Observa que no estudo estético ela apresenta contorno irregular na curva do sorriso, contorno irregular em relação à gengiva, assimetria entre seus dentes em relação a tamanho, forma e espaços entre os dentes. Após o estudo estético, iniciamos o tratamento da paciente com um clareamento dentário para alterar a cor e obter um tom ideal para essa paciente. Após o clareamento dentário e a confecção das facetas, observe o resultado estético, problema clínico e resultado clínico da paciente. Observe que no problema clínico existe um contorno irregular na curva do sorriso em relação ao contorno gengival. Após o tratamento com as facetas, devolvemos para a paciente uma harmonia no sorriso em relação ao contorno do sorriso, forma, tamanho e cor dos seus dentes. Vamos para o resultado clínico. Paciente insatisfeita e a paciente satisfeita com o sorriso. Por isso, valorize o seu sorriso. É muito gratificante você poder transformar e devolver ao paciente o prazer em sorrir. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, você pode ligar para o nosso telefone 3922-4296 ou pelo nosso WhatsApp,
que é 988424296, ou através dos nossos canais de rede social. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Um abração para o doutor Otávio e para a doutora Silmara também, que além de ser muito, muito profissional, excelente profissional, é um amor de pessoa. Que alegria tê-la aqui no nosso programa também, viu? Bom, quem quiser se aposentar por idade, não vai mais precisar pegar fila do INSS. Eu desconfio, mas tudo bem. Agora a aposentadoria por idade vai ser automática. O processo vai ser assim. Quando o INSS notar que a pessoa já tem idade para se aposentar, ele vai enviar uma carta com um comunicado mesmo sobre a concessão do benefício. Daí o beneficiário vai só precisar ligar, na verdade, para o número 135 para aceitar o pagamento da aposentadoria. E a data da ligação vai ser considerada como sendo a data de entrada do requerimento de aposentadoria. E depois de terminado esse processo, o INSS vai enviar outro comunicado com informações sobre esses dados da concessão e também o pagamento da aposentadoria. Aliás, é o assunto de amanhã também, né, Solange? Porque a gente vai ter que falar sobre isso, gente. Porque primeiro você tenta falar no 135, nem sempre atende. Segundo, o Levanta-te Anda. O INSS tem muita gente de auxílio-doença que ainda está doente e fala, não, você está bom, pode te levantar e andar. Então vamos tentar entender como é que vai funcionar isso, né, Luquinha? Ser notado pelo INSS vai ser interessante. Vai ser interessante. Se acontecer, vai ser uma luz no fim do túnel. Então, a gente ri, né? Mas, enfim. Novas delações podem atingir o presidente Michel Temer e a gente até já comenta com vocês no próximo bloco, mas agora a gente vai com carinho antes do break. Eu queria mandar um beijo para todo mundo aí do programa, pra Sol, pro Luquinha, para toda a galera que tá me assistindo, pra minha equipe do Vale do Paraíba, Vicente, a minha líder Mariana, pra minha família. Grande abraço, até mais!